Bom dia, igreja, paz do Senhor Jesus. Amém? Tudo bem? Como é bom a gente poder acordar cedinho e ver esse dia maravilhoso que o Senhor fez e poder contemplar as suas maravilhas, né? E aqui está o time daqueles que começam a resolver as coisas logo cedo, né? Logo pela manhã. Eu costumo dizer que é aqueles que acordam 5 da manhã, quando dá 10 horas está dando boa tarde. Não sei se já aconteceu isso com você, né? E é gostoso porque a gente entra numa fase da vida que a gente não quer perder mais tempo. E às vezes até o dormir que é necessário, a gente não quer, porque eu não posso perder tempo. Eu lembro que o mês passado, eu compartilhei no Espaço Jovem em relação ao templo, né, em Eclesiastes 3. E saber que em Eclesiastes 3:11 vai falar que Deus, pelo menos na minha versão, que Deus ele colocou um senso de eternidade no nosso coração. Nós fomos criados para a eternidade. O Senhor ele fez conosco uma aliança eterna. Então, o nosso tema é conectados à eternidade. E eu, como uma pessoa de tecnologia, trabalho ali com rede, Wi-Fi, a gente sabe que a gente tem que estar num canal bom para ter um sinal forte, rápido. E a gente vem essa manhã para isso, para fortalecer esse nosso sinal, essa nossa conexão com Deus, e entender que para um coração cheio de desejos eternos que é o nosso, não vão ser com alegrias, com coisas pontuais, passageiras que vai preencher o nosso coração, mas só um Deus eterno para suprir os nossos desejos eternos. Que bom que você veio. E eu preciso ser breve, porque daqui a pouco vem outro time, né? Vamos abrir nossa Bíblia e vamos orar. E Moisés falou, olha, você tem que estar no horário ali correto para não atrasar o pessoal que vem depois. Então vamos lá, tentar ser ágil aqui. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 9. Eu quero compartilhar com você Mateus 9, Evangelho de Mateus, capítulo 9. No versículo 9. Eu quero compartilhar com você esse homem que deu um salto para a eternidade. E que a gente possa nos encontrar nessa manhã, nesse texto, que o nosso coração, vou colocar aqui que eu acho que eu consigo acompanhar o horário, consigo. Vamos lá. Desse salto para a eternidade também. Em Mateus 9, versículo 9 vai dizer assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhado de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. E quando os fariseus viram isso, perguntaram aos seus discípulos por que o seu mestre come com os cobradores de impostos e pecadores. Jesus, ouvindo o que disseram, e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não ofereçam sacrifício, pois não vim para chamar os justos, mas para chamar os pecadores. Amém? Fecha teus olhos. Vamos falar com o Senhor. Senhor, como é bom estar diante de Ti, Pai. Como é bom abrir o Teu livro, tirar daqui vida para as nossas vidas, entender da nossa eternidade, entender aonde o Senhor nos colocou e qual o propósito de tudo isso que nós vivemos, ó Pai. Como é bom falar contigo, como é bom se achegar a Ti, Senhor. E nós derramamos o nosso coração na Tua presença e Te pedimos, fala conosco, Pai.
Fala com cada coração aqui, com cada vida, com cada história. E usa a minha vida, Senhor. Perdoa os meus pecados, dai-me veste de louvores, que eu possa ser um canal de bênção para esses amados. Ó Pai, em nome de Jesus, fala conosco nesse breve meditar. Em nome de Jesus, amém. Esse texto de Mateus, ele me chama muito a atenção pela rapidez e atitude que Mateus tem. Mas eu quero contextualizar um pouco com você, que Mateus, ele não estava num palácio, ele não estava em meio a banquetes, ele estava num lugar comum, barulhento, empoeirado. Ele estava numa coletoria de impostos na cidade de Cafarnaum, ali perto do mar da Galileia. E um dia, imagino que um dia bonito como esse, um dia de sol, onde os pescadores passavam com cestos, pessoas conversavam, soldados romanos, e aquele agito do dia a dia. Só que algo diferente acontece, né? E Mateus, como muitos judeus, tem dois nomes. Era Levi, Mateus. Só que Mateus, ele é um cobrador de impostos. Ele não é um sacerdote, ele não é um estudante da lei, ele é um publicano, um cobrador de impostos. E para os judeus da época, isso era um xingamento. Então é exatamente ali, naquele lugar mais improvável, que ele tem um encontro com Jesus. O improvável da profissão mais recusada, né, pelos judeus. Só que o Senhor, ele diz duas coisas, duas palavrinhas: siga-me. Então hoje eu quero ver com vocês como esse encontro, ele não transformou apenas a vida de um homem, mas ele transforma a vida desse homem para a eternidade e transforma milhões de vidas para a eternidade até hoje. Porque esse é o nosso real propósito, a eternidade. A gente vai ver que ao longo da história, o Senhor, ele sempre vem fazendo uma nova aliança com o homem. E Jesus, ele está ali para essa nova aliança. E a nova aliança, ela é mais do que um símbolo, é mais do que esse anel aqui, né? Ele é um compromisso de amor, ele é um compromisso de sacrifício, é um compromisso de se dispor ao outro. É um compromisso em que eu tenho que abrir mão de muitas coisas, mas ele é um compromisso que não tem fim, ele é eterno. Então eu quero colocar para vocês aqui, para a gente ir contextualizando, quem eram os publicanos daquele primeiro século, né, em que os judeus odiavam tanto, e por que eles odiavam, né? Então os publicanos, eles eram considerados como traidores, porque o publicano, ele trabalhava para o Império Romano, e eram judeus que trabalhavam para o inimigo. Olha só isso. E o povo judeu ficava muito doido com aquelas pessoas que, poxa, como pode, né? Imagina, nossa cidade é invadida, e aí tem pessoas que trabalham para o inimigo, coletando impostos. Só que a gente sabe que não era só a coleta de impostos, né? Existiam muitas outras coisas além disso. Então, eram pessoas excluídas religiosamente, da sua religiosidade, não podiam entrar nos templos, nas sinagogas, não podiam dar testemunho. Eram pessoas que eram marginalizadas, eram tratadas como impuro, no nível de ladrão, de assassinos, de prostitutas. Era assim, era marginalizado aquele que era publicano. E eles eram conhecidos por serem corruptos. Por quê? Roma arrecadava determinado valor, só que eles se aproveitavam. Para Roma tudo bem, o que importava para o imperador era o dinheiro, a parte dele no bolso. Só que cobrava seu imposto e cobrava 2x a mais, 3x a mais. E o que eles faziam? Ficava com aquilo no bolso. E Cafarnaum, ela era uma cidade muito estratégica.
É uma rota comercial muito importante, ali via mares que ligava o Egito, a Síria e a Mesopotâmia. E os mercadores, eles viajavam e pagavam ali os seus impostos. Então ali tinha uma coletoria onde Mateus, ele ficava no escritório, imagina um lugar grande, cheio de pessoas, e ali contava-se dinheiro, barulho de moedas, toda aquela movimentação de uma arrecadação. E Mateus provavelmente era um homem rico. A Bíblia não fala se ele era um corrupto, porque com Zaqueu, também um publicano, Zaqueu, quando tem um encontro com Jesus, quando Jesus chama ele, e Zaqueu também leva Jesus para a casa dele, só que Zaqueu dá uma declaração para Jesus: olha, Senhor, se eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Mateus não tem isso. Mas ele era um homem rico. Tanto é que se a gente pega ali Mateus 9:10, se você olhar aí, olha o que fala. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhado de um grande número de cobradores de impostos. Então a casa dele era grande. A casa dele, um grande número. O que seria um grande número? Eu fico imaginando que grande número é esse. Mas era um cara rico. Não sei se era um cara justo, mas era um cara rico. E Mateus e Levi, eles são 2 nomes de uma pessoa. E a gente vai encontrar nos evangelhos, e Mateus, chama ele de Mateus, e Marcos e Lucas, a gente vai ver que chama ele de Levi, filho de Alfeu. Lá em Marcos 2,14, em Lucas 5,17. Então, engraçado que quem chama Mateus, ele era conhecido como Levi, Jesus o chama de Mateus, não chama de Levi, ali Mateus. E é interessante que o nome ele tem um significado, um presente de Deus, a graça de Deus. E o Evangelho de Mateus, ele é o primeiro livro do Novo Testamento. Olha só que interessante. Então esse é um homem publicano desprezado, o traidor, o explorador, e ele se tornou o autor do primeiro Evangelho. O livro abre o Novo Testamento e conecta com o Antigo, e que traz Jesus como Messias, por um homem que estava sentado numa coletoria. Então a tradição diz que Mateus, ele pregou em terras distantes. Mateus, ele pregou na Judeia, na Etiópia, na Pérsia, em Pártia. Em alguns outros relatos, ele morreu como um mártir. Um homem que ninguém queria por perto, levou Jesus para lugares onde ninguém mais queria ir. E a gente vê que Mateus, ele morre por uma causa. E o encontro que muda tudo na história, Então é um dia comum em Cafarnaum. Mateus, ele está sentado na sua mesa, ele está concentrado ali nos seus registros, contando moedas, e comerciantes escutam, soldados romanos ao redor, e ele é um homem rico, respeitado entre os romanos e poderosos, mas no fundo ele era rejeitado. Você já foi rejeitado? Mas o Senhor, ele não te rejeita. Ele não te rejeita. Porque aquilo que o Senhor fez, aquilo que ele aprovou, ele não rejeita. Mas ele vê Jesus. Então, de repente, tem um barulho ali que muda tudo. Em que alguém passa, onde Mateus levanta os olhos e ele vê Jesus. Levanta os olhos e vê Jesus. Em Isaías 53:2 vai dizer que não havia formosura e nem beleza nele. Jesus era um homem comum. Você já recebeu um elogio despretensioso? Olha, como é bom algo que você não espera, que vem dar um up no seu dia. Alguém que fala algo, que te traz uma mensagem.
E é interessante que Jesus ele vem mais do que trazer uma mensagem. Ele vem trazer uma vida. Ele vem trazer uma vida com sentido, uma vida verdadeira. Então, algo nele, algo em Jesus, algo nos olhos de Jesus, algo na voz de Jesus, toca o coração de Mateus. Então Jesus ele faz algo que ninguém havia feito. Ele olha para Mateus. Não com desprezo, não com julgamento, não com nojo, mas com amor, com reconhecimento e com um chamado. Um dia o Senhor ele olhou para mim dessa maneira. Ele diz apenas 2 palavras: segue-me. Só que há uma ousadia nesse momento, porque Jesus ele não pede para Mateus, olha, não esperou Mateus se converter, ele não esperou Mateus deixar de ser publicano, ele não esperou se tornar digno. Jesus ele chamou exatamente como ele era, sentado naquela mesa de corrupção, envolvido com dinheiro sujo, rejeitado pelo seu próprio povo. E o que Mateus fez? O texto diz que ele levantou-se e seguiu. Levantou-se e seguiu. Sem negociar, sem pedir tempo, sem dizer, olha, deixa eu acertar as contas aqui, deixa eu fechar o caixa. Ele simplesmente levantou e foi. Então, o que acontece no versículo seguinte, no versículo 10, vai dizer que Mateus chama Jesus para sua casa. Essa é a próxima atitude. Jesus está assentado à mesa em casa. E aí o que fala? Que vieram muitos publicanos e pecadores e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Então Mateus ele não guardou Jesus para si. A primeira coisa que ele foi fazer foi convidar os seus amigos, vamos chamar assim, os pecadores, os publicanos, para conhecer aquilo que tinha mudado a vida dele, quem tinha mudado a história dele. E assim mesmo, porque quando a gente se converte, os olhos se abrem, e eu preciso compartilhar isso, eu não posso guardar só para mim. Eu lembro que quando eu me converti com 19 anos, o encontro que eu tive com Jesus foi tão maravilhoso, e eu lembro que eu ia naquele ônibus, que eu ia para casa, levava 45 minutos para chegar, e eu ia tão leve, tão cheio de vida, que eu chego em casa, eu abraço a minha mãe e digo para ela assim, eu encontrei Jesus. Eu encontrei Jesus. E vejo que com Mateus não é diferente. Então, ele queria que todo mundo, que todos conhecessem, que todos encontrassem Jesus. Porque um homem olhou para ele com amor. E aqui eu quero colocar algumas aplicações para a gente e no tempo certo, para as nossas vidas. Jesus, ele te encontra no seu lugar comum. Jesus, ele não foi atrás de Mateus no templo, não foi na sinagoga, não foi num retiro espiritual, foi na coletoria, no trabalho, na rotina, no barulho do dia a dia. Jesus, ele está encontrando agora, ele está se encontrando agora aonde você está. Às vezes no seu quarto, na escola, na faculdade, no trabalho, às vezes até ali, quando você está no celular, no meio das suas preocupações. Você não precisa se preparar para encontrar Jesus. Você não precisa se limpar antes. Ele te encontra no meio da bagunça mesmo. E muitos acham que precisa arrumar a vida, né? O jovem é assim. Antes de entregar a Jesus, poxa, eu não sou tão bom, que precisa parar de pecar primeiro, mudar o comportamento primeiro, e se tornar digno primeiro. E não é assim que funciona. Jesus, ele chama você como você está, porque a transformação, ela vem depois do encontro, não antes. Amém? Em Romanos 5,8 vai dizer que, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E o chamado de Jesus, ele é pessoal, e é intransferível, é conosco. Aquilo que ele tem que fazer é na sua vida,
é na minha vida, não é quando o outro muda primeiro. O outro eu tenho que aceitar ele como ele é. Às vezes a gente tem algumas dificuldades de relacionamento, às vezes em casa, com família tal, ou com amigo, e a gente às vezes fica tentando mudar o outro. Não, é comigo, é com você. E Jesus disse para Mateus: segue-me. Ele disse para Mateus, não foi para Pedro, para João, não para a multidão, foi para ele. Esse chamado de Jesus é pessoal, é para você. Ninguém pode seguir a Jesus no seu lugar. Ninguém pode viver o propósito que Deus tem para a sua vida por você. Ninguém pode ocupar o espaço de Deus que Deus preparou para você. Talvez você esteja olhando, para outros jovens, ou para outra pessoa. Aquela comparação, poxa, olha só, a pessoa está tão dedicada, é tão usado por Deus, no sentido de pequeno, mas Deus ele não está comparando você com ninguém. Ele tem um chamado individualmente. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu nunca imaginei que um dia eu poderia estar aqui conversando e falando do amor de Deus. E eu também não pedi isso. E eu também não me inclinei para isso. Ao longo da caminhada, o Senhor ele vai fazendo acontecer. E eu acho tão lindo quando eu olho essa galera aqui em cima. A grande parte deles a gente conhece desde pequeno. Tem uma história. O João estava orando aqui, eu lembro dele, o João está ali, e a Isa, eu lembro dele num retiro, contando o testemunho dele, um retiro de adolescentes, e ele falou uma frase aqui na sua oração: se permita ser achado pelo Senhor, porque a gente às vezes está tão escondido, que a gente não se permite ser achado por Deus. Às vezes a gente está tão acostumado com quem vem trazer a mensagem, às vezes a gente se acostuma com os louvores, a gente se acostuma com toda a liturgia, e a gente vem tão no automático que a gente esquece de encontrar o extraordinário. A gente faz desse nosso encontro algo tão comum, onde o extraordinário fica fora. O Senhor ele é o extraordinário, e é com você que Ele quer tratar, porque no nosso coração há muito julgamento, há muita comparação, nós nos diminuímos. O Senhor ele pagou por cada um de nós, por você, um alto preço, e eu tenho que aprender a valorizar isso, aprender a enxergar de onde o Senhor ele nos tirou. Então isso é intransferível. E Efésios 2:10 vai dizer: porque fomos feitura sua, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então o Senhor ele te preparou para as boas obras, e o que Ele tem que fazer é através da sua vida. Então seguir a Jesus, um outro ponto aqui, exige de nós o se levantar, exige de nós uma ação. Então levantar-se, isso é importante. Estar sentado, acomodado na sua rotina, no seu conforto, na sua mesa, de coletar os impostos, estava confortável, porque para seguir Jesus ele precisou se levantar. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, que a acomodação ela é inimiga do chamado. A acomodação ela é inimiga do chamado, daquilo que o Senhor ele te chamou. Então, muitos estão sentados, estão acomodados no seu sofá, no seu banco na igreja, no banco da praça, numa zona de conforto, e querem a eternidade, mas não querem se levantar. Querem o chamado, mas não querem o movimento. E seguir a Jesus exige essa ação, exige sair do lugar, exige deixar para trás o que prende, e exige dizer sim, mesmo quando é difícil. Talvez você precise se levantar. Talvez você precise se levantar de um relacionamento que te afasta de Deus, de um vício que te domina em segredo, de uma mentalidade de derrota, de uma vida cristã morna e sem compromisso.
eu aprendi uma coisa, que eu posso estar disponível. Posso estar disponível. Moisés, ele me chamou. Ele enxergou ali e falou, já que tu está aí disponível, vamos compartilhar no domingo, no culto de manhã? Só que precisava encontrar uma outra coisa também no meu coração. A disposição. Porque não basta a gente estar apenas disponível. Eu tenho que estar disposto. Porque tem tanta gente disponível. E o Senhor, Ele encontra assim, e é bacana porque Jesus quando olha para Mateus, já vê ele um evangelista. Enxerga em Mateus um potencial muito grande. E é assim que o Senhor, Ele nos enxerga. É assim que Ele nos vê. Então, levante-se e segue. E uma outra coisa, uma outra aplicação para a nossa vida, que o chamado ele transforma a sua identidade. Antes do encontro, Mateus ele era conhecido como um publicano, um traidor, um pecador. E depois do encontro, o que ele se tornou? Um apóstolo, um evangelista, um autor de um evangelho. Agora Jesus, ele olha para Mateus e já vê um apóstolo. Ele está olhando agora para você e te vê, e não te vê como você se vê. Eu compartilhei uma vez uma mensagem aqui também. Eu preciso me ver como Deus me vê. E o Senhor, Ele me vê como a sua imagem e semelhança. Essa é a nossa identidade. Então, o Senhor, Ele nos vê único. Ele não nos vê como os nossos pais, como os seus professores, como os amigos. Jesus, Ele te vê como você vai se tornar quando você o seguir. Amém? Quando você o seguir. Ele te vê. Ele já sabe. Se eu aceitar, me levantar e seguir, Ele já sabe no que eu vou me tornar. Em 2 Coríntios 5,17, vai dizer que aqueles que estão em Cristo Jesus, agora são novas criaturas. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É uma vida nova. O encontro com Jesus, ele gera o desejo de compartilhar. Aqui uma outra aplicação. Tem que encontrar no nosso coração esse desejo de compartilhar. Então Mateus, ele não guarda só para si. A primeira coisa que ele faz é encher a sua casa com seus amigos, para que eles também conheçam a Jesus. Então um encontro genuíno com Jesus, ele gera inevitavelmente o desejo de compartilhar. Se você encontrou Jesus de verdade, você não vai conseguir ficar calado. Você vai querer que os seus amigos, a sua família, os seus colegas conheçam esse Jesus. Jesus coloca isso no nosso coração. E aqui há algo muito lindo, que Mateus, ele convida Jesus para a sua casa. Ele não levou seus amigos para o templo, ele não levou para a sinagoga, não levou para lugares onde ele levou para lugar onde eles se sentiam confortáveis. Talvez a gente precise fazer o mesmo. Convide Jesus para o seu mundo. Convide Jesus para os seus amigos conhecer Jesus num ambiente onde eles se sentem bem. Não a roda de amigos, num grupo, num time de futebol, numa corrida. A gente tem aqui a galera que corre, que joga futebol. Levar um amigo. Então, em Lucas 10:37, vai dizer, vai e faz tu mesmo. Compartilha. Deus usa os improváveis. Eu já quero ir terminando, tá? Deus já usa os improváveis. Pense num homem que era improvável. Era um traidor. O homem que apresentou Jesus como Messias prometido, ele foi cobrador de impostos e corrupto. O homem que escreveu sobre o reino de Deus foi chamado cidadão do mundo, que vivia por dinheiro. Se Deus ele pode usar Mateus, Ele pode usar a minha vida e a sua vida também. Ele pode usar você. Então, não importa os seus erros,
Não importa o que fizeram de você. Deus, ele é especialista em transformar improbabilidades em instrumento, porque o seu testemunho é sim um instrumento de Deus. Em 2 Timóteo 2:21, ele vai dizer assim, que pelo que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado, idôneo para uso do dono da casa e preparado para toda boa obra. E eu quero dar aqui uma curiosidade final aqui. E quando Mateus, quase ninguém percebe ele, mas que é profundamente comovente, é que para os judeus, olha só que interessante, que o livro de Mateus, ele começa com uma genealogia, porque Mateus, ele escreve para os judeus, ele traz Jesus como Messias, porque para os judeus valorizam demais a linha genealógica, né? A gente pega Mateus ali, tem um monte de nome, e olha só que coisa interessante, que em Mateus 10:3, se você quiser abrir aí, está um pouquinho à frente, olha só como ele se apresenta. 10:3, isso. É logo na sequência. Ele vai dar o nome dos discípulos. Ele vai dar o nome dos discípulos: Simão, Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano. Olha só. Ele não esqueceu de onde o Senhor te tirou. Ele já havia deixado tudo. Ele já era um apóstolo, discípulo de Jesus, mas ele faz questão de mencionar isso. Sabe por quê? Porque Mateus nunca esqueceu de onde Jesus o tirou. E ele queria que todo mundo soubesse que a graça de Jesus alcança até um publicano como ele. Então, não tenha vergonha do seu passado, meu amado. O Senhor já fez novo. Compartilha com o outro como o Senhor fez para te ajudar a superar tudo isso. Então, quanto maior for a sua queda, maior será o testemunho da sua transformação. E eu quero dar um antes e depois, para a gente já caminhar para o final. Agora de verdade mesmo, tá? Em relação a Mateus, antes ele era um publicano, depois um apóstolo de Jesus. Antes ele era um traidor do seu povo, e depois um pregador do Evangelho. Antes ele amava o dinheiro, depois deixou tudo para seguir Jesus. Antes ele era rejeitado pela sociedade e aceito pelo mestre. E depois ele é aceito pelo mestre. Antes ele era excluído das sinagogas. E depois ele é autor do primeiro evangelho. Antes ele vivia para Roma. Depois ele viveu para Cristo. Antes ele morava em Cafarnaum. E depois pregou em várias nações. Antes ele contava moedas. Agora, depois ele conta vidas transformadas. Então essa é a transformação que Jesus opera. Do comum ao eterno, do rejeitado ao relevante e do pecador ao santo. Então essa é a transformação. Ela está disponível para todos nós, em nome de Jesus. Então esse chamado de Mateus, ele ecoa para a eternidade. Um cara que estava sentado no lugar de cobrar impostos, contando moeda, uma vida aparentemente, sem propósito eterno, e agora olhem no que ele se tornou. Tudo começou com um olhar, tudo começou com 2 palavras, tudo começou com um sim. E mesmo Jesus, o mesmo Jesus que passou pela coletoria de Mateus, ele está passando pela nossa vida agora. Ele está olhando nos nossos olhos e dando essa proposta para cada um de nós. Siga-me, siga-me. E a nossa ação precisa o quê? Se levantar. E a pergunta que fica é se você vai se levantar. Amém? Eu gostaria que você fechasse os teus olhos.
e colocasse a sua vida diante de Deus. E eu quero deixar agora para a nossa oração 3 perguntinhas. Essa pregação não é se compartilhar não é apenas algo que, poxa, eu já me converti, eu já aceitei, eu já segui. Não. Aceitar a Jesus e seguir Ele são todos os dias. Porque se somos potenciais pecadores, eu tenho que aprender a tomar banho, a me limpar todos os dias. Porque o que vai valer mesmo não é a marca da sua toalha, o shampoo, o sabonete, mas o que vai importar é se a gente sair limpo deste lugar. É se a gente sair mesmo, Senhor, a Tua palavra, ela vem, ela me renova. E se levantar e tomar essa decisão são todos os dias. Dizer não para o pecado são todos os dias. Você está sentado hoje? Está acomodado numa rotina, no seu conforto? Na sua vida cristã morna? Jesus ele está te chamando para levantar. E uma outra pergunta, o que você precisa deixar para trás? Mateus ele deixou a mesa, ele deixou o dinheiro, ele deixou a profissão, a segurança. E o que está te prendendo hoje? O que você precisa largar para seguir Jesus de verdade? O que às vezes nos faz acomodar? O que nos faz levar para o Senhor uma oração tão mecânica? E o Senhor ele quer esse relacionamento conosco, com essa conversa. Entender que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Os olhos do Senhor estão sempre atentos. Porque Ele é um Deus que Ele fez uma aliança com o seu povo. Ele é um Deus de promessas. E Ele é um Deus que cumpre isso, o que Ele faz. Quais são os publicanos da sua vida? Quem são as pessoas que você precisa convidar para conhecer a Jesus? Quem são aquelas que o mundo rejeita, mas que Jesus ama? Fala com o Senhor. Senhor, como é bom, Pai, abrir o Teu livro, aprender de Ti, Senhor. Sabemos que Tu é um Deus de promessas, Senhor. Os Teus olhos estão atentos, Senhor, sobre nós, nos vendo no nosso do dia a dia, no nosso secreto, onde ninguém nos vê, Senhor. Às vezes, num vazio do peito, numa preocupação, num anseio, mas o Senhor é o mesmo que fez essa proposta para Mateus. O Senhor faz para nós esta manhã. Segue-me. Nós queremos levantar, Senhor, e Te seguir. Nos dá essa coragem, Senhor, de Te seguir todos os dias, ó Pai, em nome de Jesus. A gente poderia cantar esse louvor? Esse Deus de aliança. Gostaria que você adorasse o Senhor nessa manhã. Deixasse Ele falar contigo. Sei que os Teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Obrigado, Deus. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar. Deus maravilhoso, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai,
porque não há dor que dure para sempre. Obrigado, Deus. O Senhor está conosco, Deus. Obrigado, Deus. Nunca mudaste, tu és fiel. Declare isso com toda a tua força, com todo o teu coração. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Eu creio, Senhor, nas tuas promessas, ó Pai. Eu creio naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu olhar, ó Deus. Senhor, aquece os nossos corações essa manhã, Deus. Vem nos encher da tua presença, Pai. Vem fazer tudo novo, ó Pai. Fortalece o abatido, Senhor. Dai ânimo àquele que está desanimado, Senhor. E transforma as nossas vidas. Tu tens liberdade, Deus. Oh, cura a nossa alma. Vem, Senhor. Deus de aliança, Deus. Obrigado, Deus. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Obrigado, Senhor. Se o Senhor ele falou contigo esta manhã, eu gostaria que você ficasse de pé. Eu acho que na verdade é um levantar para todos nós. É um levantar para todos nós. Levantar e agir, ir em encontro ao Senhor e deixar Ele trabalhar na nossa vida e se permitir ser encontrado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Senhor dos encontros. É o Senhor que olha para nós com amor. É o Senhor que nos permite ter uma vida com abundância, uma vida de verdade, uma vida para a eternidade. É isso que importa. Senhor, obrigado pelo teu Filho Jesus. Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Continua conosco, Pai. E obrigado pelo teu imenso amor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus. Gostaria de chamar o pastor.